Pessoal, voltando, quais são outros sintomas, né, de desequilíbrio do pH no nosso organismo? Então, nós temos lá insônia, retenção de água, né, um dos sintomas, enxaqueca, cansaço, sensação de queimação na língua e na boca, halitose, aquele hálito ácido, né? Então, isso são sinais de que eu posso estar com desequilíbrio no meu pH. Então, retomando aqui, pH diminui quando o hidrogênio está aumentado, ácido, hidrogênio diminuiu, pH aumenta, básico, ok? Base contém hidroxila e ácido contém hidrogênio, né? A hidroxila se junta com o hidrogênio e forma água, portanto, quando eu tenho uma solução básica, eu tenho a hidroxila se ligando com o hidrogênio, neutralizando ela, uma reação química chamada água, ok? E agora, com o hidrogênio, né, quando eu tenho o hidrogênio no ácido, ele se liga com o cloreto, formando o ácido clorídrico, ou sendo liberado através da hidroxila, ok? E de onde vem o hidrogênio? Né? Hidrogênio vem de reações químicas, do metabolismo de carboidrato, proteína e lipídios. Né? Comemos, absorvemos ou produzimos esse tipo de substância e isso gera para a gente hidrogênio. Okay? A acidose deprime o sistema nervoso central. A alcalose pode excitar o sistema nervoso central. Exemplos claros, né? E como que o pH pode ser regulado? Em um sistema chamado de tampão. pH alto ou pH baixo faz o meu rim trabalhar de uma forma e o meu pulmão também trabalhar de outra forma para compensar, para tampar ou tamponar essa desregulação de hidrogênio, de pH. Mecanismos químicos, então, são representados pelo sistema tampão, capazes de neutralizar ácidos e bases em excessos. Tá? Respiratório é uma ação rápida que eu tenho para eliminar ou reter o dióxido de carbono no sangue. Então, eu consigo mexer com a acidez a partir do dióxido de carbono. E o mecanismo renal, eu mexo com a acidez ou alcalose a partir do íon bicarbonato. Como que isso acontece? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma solução que evita mudanças bruscas de pH através de doação ou recepção de hidrogênio. Então, nós temos bicarbonato, tampão de fosfato, tampão proteico. Vamos entendê-los. Como que eu uso o mecanismo respiratório para controlar a quantidade de CO2? É simples. O pulmão normal, eu mantenho o equilíbrio ácido básico saudável, né? Então, eu tenho o CO2 e a água sendo a mistura dos dois na respiração, né? Através da hematose, que é a troca gasosa, eu formo gás carbônico, libero o gás carbônico, tá tudo tranquilo. Olha a reação de liberação, né? HCO3, bicarbonato e hidrogênio, fechou. Quando o pulmão hiperventila, eu posso causar acidose respiratória, ou seja, o excesso de CO2, né, de gás carbônico, vai deslocar a reação para a direita, causando então um excesso de hidrogênio. E a acidose respiratória, então, caracterizada por um pH, obviamente, em torno de 7,35, né? Abaixo disso. Doenças: enfisema, edema pulmonar, lesão de centro respiratório, obstrução de vias aéreas e tudo mais. Certo, pessoal? E quando o pulmão hiperventila, ou seja, trabalha em excesso, pode também causar alcalose respiratória, porque eu faço os níveis de CO2 diminuírem, né? Estou respirando muito e não dá tempo de eliminar o CO2, portanto, eu faço retenção dele, certo? Uma coisa importante, já viram pessoas no avião ou em algum filme onde está muito desesperado por conta do voo, com medo, ansioso, respirarem em um saquinho? Pois é, respira no saquinho para fazer com que esses níveis de CO2 não diminuam, sejam absorvidos e se absorve eu consigo regular a minha respiração, ok? Então, por exemplo, altitude, doenças pulmonares, acidente vascular cerebral e ansiedade severa. E o mecanismo renal, compensatório respiratório, nós vimos de como que o rim controla também o pH. Controla quando está alcaloso, excretando o bicarbonato, e quando está ácido, reabsorvendo o bicarbonato. Os túbulos renais, vocês vão ver nas disciplinas de ciências morfofuncionais do sistema digestório, endócrino e renal, vocês vão ver como trabalha o rim para controle de pH. Contudo, é importante ressaltar algumas coisas aqui. Tudo que nós comemos, o nosso corpo absorve a quantidade necessária e suficiente para a produção de metabolismo e vitalidade do corpo. O excesso deixa de ser nutriente e passa a ser chamado de toxinas.
as toxinas são eliminadas. Dentre as toxinas, dentre as substâncias que são eliminadas, e não necessariamente apenas toxinas, o rim também elimina bicarbonato. Bicarbonato é básico, então o bicarbonato vai tirar a acidose. Sabe aquela queimação que você tem depois de uma feijoada e toma um Eno, né? Aquele sal de frutas? Pois é, isso eu estou tomando bicarbonato para fazer com que, ou Milanta Plus, né? Aquele hidróxido de alumínio, melhor exemplo. Né? Eu tomo aquilo para tirar a pirose, mulheres grávidas que ficam com bastante queimação, toma aquilo de golada, né? Para eliminar ou tirar essa acidose. A mesma coisa acontece com o rim. Se meu ambiente está ácido, o que eu vou fazer com o bicarbonato? O rim pode eliminar? Não pode, então ele vai reabsorver. Ao invés de jogar o bicarbonato para a urina, ele vai trazer o bicarbonato para a corrente sanguínea para fazer o meio ácido se transformar em básico. E a alcalose é verdadeiro. Se o meio está muito ácido, muito básico, desculpa, muito alcaloso, o rim elimina o bicarbonato, HCO3, né? Para fazer com que o ambiente volte com pH ácido ou um pH neutro, próximo de 7,4. Tá? O que causa a acidose? Diarreia, disfunção renal, acúmulo de ácido no organismo, cetose, né? Inclusive a cetose pode levar a cetoacidose, que é um caso que pode levar até coma, por rebaixamento do nível de consciência. Deficiência renal em eliminar o hidrogênio. E na alcalose metabólica, nós temos ali de sintomas, né? Vômitos, uso de diuréticos é importante para controlar isso daí, para conseguir fazer com que eu consiga trabalhar em cima do bicarbonato, produzindo mais ou menos urina, né? Distúrbios endócrinos e tudo mais. Ok, pessoal? Então, de modo simples, está aí explicando para vocês sobre o sistema tampão, água e pH. Em sala de aula, vamos retornar alguns exemplos e principalmente se aprofundar no controle respiratório e metabólico renal para controle de acidose e alcalose. Até a próxima!